Olá, estamos aqui para gravar mais um podcast de saúde da Gazeta do Paraná, seu programa semanal de saúde. Então você já sabe, né? Se inscreve aí no canal, aciona o sininho das notificações e deixa aí tuas sugestões, teus comentários, porque o podcast da Gazeta do Paraná Saúde é feito por você e para você. Bom, antes de eu iniciar aqui o nosso tema de hoje, eu gostaria só de fazer dois adendos aí, duas considerações. Semana passada, baixou para vocês aí na plataforma o podcast de dietética chinesa. Aí várias pessoas comentaram do podcast, acharam interessante, e a gente vai estar gravando um outro, possivelmente o próximo mês aí, sobre fitoterapia, sobre chás. Mas eu só queria fazer um adendo. Quando a gente fala em tratar o paciente com alimentação, com a dietética chinesa, a gente sempre tem que lembrar da cor da estação e do sabor da estação. Como agora no inverno, alimentos pretos e salgados. O salgado do alimento, não o salgado do sal. E aí, assim, como eu falei para vocês, na dietética chinesa é bem mais complexo. A gente tem que tratar também a mãe e a avó do elemento. Então, isso é bem complexo para a gente realmente fazer uma dietética certinha. Então, só procurando mesmo um profissional de saúde desta área para que ele possa te orientar. Então, assim, mas só frisando para vocês, lembrar do inverno, preto e salgado, lembrar da primavera, que logo logo a gente vai entrar nela. O verde, e aí a gente vai pensar assim num sabor mais amargo, mais ácido. O vermelho, que também entra nessa casa do amargo e do azedo. Aí nós vamos depois, que é verão, aí depois no outono nós vamos entrar no elemento branco e picante. E aí tem a canícula. Não esquece que na medicina tradicional chinesa tem uma quinta estação, que é sempre 15 dias antes de terminar a estação e 15 dias depois que a gente entra na estação. E aí a canícula é os elementos amarelos e doce. E doce do alimento também, não doce do açúcar, tá? Então lembra dessa dica. E a outra questão é o horário da alimentação. Bastante gente perguntou do horário da alimentação. Então só para frisar para vocês, o melhor horário para a gente tomar o café da manhã seria das 7 até as 9 da manhã, que é o meridiano de estômago que está em ação, é o momento de alimentar esse estômago mesmo. O lanche da manhã, se você sentir necessidade, se sentir fome, das 9 até as 11, que aí já é o meridiano de baço pâncreas, que também precisa desse açúcar da alimentação, desse carboidrato. E aí o pior horário para almoçar é meio-dia. Então, na medicina tradicional chinesa, não se almoça meio-dia, porque nós estamos no meridiano do coração, e aí a gente vai tirar sangue do coração para ajustar na parte digestória. Então, o melhor momento para você se alimentar, fazer o seu almoço, é das 13 horas, que aí já entra no meridiano do intestino delgado, que realmente precisa ajudar em toda essa metabolização do que eu preciso de vitaminas e minerais, e mandar para o intestino grosso o que eu não preciso para eliminar. O lanche da tarde, entre as 3 até as 5 da tarde, e o jantar das 5 às 7, no máximo 7 horas da noite seria a nossa última refeição. E aí, assim, meridiano que a gente tá do rim e da bexiga, que é a bateria do nosso corpo. Já é momento da gente ir acalmando, o sol já vai se pondo e já era hora da gente pensar em dormir, diminuir as luzes, diminuir o celular. E é o momento da gente começar a fazer aquela higiene do sono mesmo, para se preparar para ter uma boa noite de sono, onde os órgãos digestórios vão estar fazendo toda a nossa digestão aí no decorrer da noite. Então, o horário é 19 horas. Se você só consegue comer depois das 19, a dica é o quê? Toma um shake, alguma coisa bem leve, faço um caldo quentinho, mais nada, com legumes, uma proteína, mas algo bem leve mesmo, que não dificulte seu processo digestório. Então essas são as dicas aí que eu vou passar para você em relação à medicina tradicional chinesa, podcast da dietética chinesa. Qualquer coisa, volta lá e vê o podcast. O tema hoje, gente, é depressão. Como vocês sabem, a gente está no inverno, e aí, pela medicina tradicional chinesa, a depressão se acentua nesse momento. E aí a gente sabe que também não é só pela medicina tradicional chinesa, porque já veio profissionais aqui, já falaram que tem uma depressão sazonal e que realmente o outono e o inverno é o período que essa depressão aparece. Então, assim, outono para nós é tristeza e o inverno é depressão, pânico. Logo, logo vai ter uma psiquiatra aqui, a doutora Cris vai voltar e vai falar sobre crise do pânico, sobre esse medo exagerado aí que nos paralisa. Logo, logo ela vai estar falando sobre isso. Mas hoje eu trouxe duas convidadas, duas psicólogas que trabalham com pacientes aí com depressão para explicar melhor pra gente o que é depressão. Será que é normal eu ficar triste de vez em quando? Será que esse ficar triste de vez em quando, que se transforma em depressão, quando ele começa a ficar mais
prolongado esse período? E o que seria esse período prolongado para mim dizer assim, olha, eu tô achando que eu tô em depressão e nem sabia. E aí, o que eu procuro de tratamento? O que eu tenho para tratar? Será que é só medicamento? Que o medicamento às vezes é necessário. Mas será que é só isso? Então a gente vai conversar com a Emanuele Borges e com a Vânia Matos, que são psicólogas e vai ajudar a gente a entender um pouquinho esse contexto. Tudo bem, meninas? Oi, Lari, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Bom, falar de depressão é algo muito que hoje está em alta, né? Principalmente voltado para as mulheres. Logicamente, todos sofrem disso. Em algum momento, todos se sentem deprimidos. Todos se pegam se questionando, né? Meu Deus, será que eu me enquadro dentro de um quadro depressivo? Eu estou passando por apenas uma tristeza, né? Em que momento que eu estou vivendo? Será que eu me encaixo? Será que não me encaixo? E falar em depressão na mulher não é apenas falar de uma tristeza profunda, né? Nós estamos falando aí de um transtorno mental com bases multifatoriais, ou seja, biológicas, psicossociais, culturais, e que muitas vezes vem acompanhado do quê? Tristeza, obviamente, né? Há questões afetando a parte todo o funcionamento cognitivo, as relações, né? As relações com os familiares, com os amigos. Então, é um acúmulo de situações que a gente precisa sim prestar atenção. A Emanuele é psicóloga, principalmente da depressão da mulher. Aí ela trabalha bem específico com a mulher. Hoje a gente viu, né, que já veio nutricionistas aqui que trabalhando especificamente com menopausa, com a perimenopausa, que a gente já viu que é 10 anos antes da menopausa. Então, aí dos 35 anos em diante, fique atento, porque seria o período de perimenopausa, onde a gente já passa uma transformação muito grande hormonal no nosso corpo. E a Emanuele trata esse período, essa depressão da mulher. Então, depois ela vai falar um pouquinho mais da área dela de atuação aí para vocês entenderem. E a Vânia trata a depressão de todo mundo, Vânia. Sim, atualmente meu público maior tem sido crianças e adolescentes. Eu faço trabalho voluntário também com idosos, mas pelo fato de eu já sou psicopedagoga aí há quase 30 anos. Entende bem de então, colégio, de escola. Aí o meu público maior, e sou mãe de 4 filhos também, 4 adolescentes. Mas o que vem a ser a depressão? Hoje dizem que a depressão, né? Nem te cumprimentei aqui, Tudo né, bem? oficialmente, diante do nosso público. Então, quero te agradecer, viu, Larissa, por essa oportunidade. E é um prazer enorme conhecer a doutora aqui, Emanuele. Ela atende mulheres. Enfim, o que vem a ser essa depressão considerada a epidemia do século? Muitos chamam de epidemia do século. Alguns olham e dizem assim, mas isso aí é frescura, antigamente não tinha nada disso. Será que não tinha? Ou não era diagnosticado, né? Exatamente. Mas o mundo mudou do tempo dos nossos avós para os dias de hoje? É verdade. Então, será que realmente existe, né, um aumento dessa população com depressão? E o que vem a ser a depressão? Momentos de tristeza, todos nós passamos, porque isso é vida, né? Basta estar vivo para morrer. Inclusive, eu passei recentemente por um processo de luto, que foi a perda da minha irmã mais nova que eu, teve um câncer fulminante, e faz 2 meses só que ela faleceu. Então, o que vem a ser essa depressão? Todos nós passamos por momentos de tristezas, de decepções, de amarguras. Isso faz parte do nosso amadurecimento, nosso crescimento como ser humano. Mas a depressão, ela tem alguns critérios que estão ali estipulados no Manual Diagnóstico de Medicina. Esse Manual Diagnóstico de Medicina, que foi criado lá em 1800 e tantos, E alguma coisa. que a gente chama de CID, a princípio ele foi criado assim como um manual estatístico, né, para colocar todos os tipos de doença ali e ter, né, uma média. Depois ele foi sendo aperfeiçoado, né, no decorrer dos anos. Foi feito pela Organização Mundial de Saúde, colocando todos os tipos de doenças ali, os seus critérios, para os profissionais da medicina, da saúde, terem uma base. E mais tarde, 100 anos depois, é que foi criado
para nós, psicólogos e profissionais da saúde mental, o DSM-5, que é o nosso manual, né, de Saúde mental. saúde mental. E daí, inspirado nesse CID, esse manual de saúde mental tem todos os critérios. E uma pessoa, para ter depressão, ela tem que ter 5 características aí. No prazo de umas 2 semanas, está passando de 2 semanas. E como diferenciar também, antes de explicar para vocês, como diferenciar essa depressão de um luto, por exemplo. A pessoa que está em luto, às vezes não é só por causa de alguém que morreu, né? Pode ser por causa de um relacionamento de muitos anos rompido, da perda de um trabalho. Então, tantas coisas nos provocam luto, porque é a morte daquilo que você amava, né? Então, qual que é a diferença? Quando a pessoa está triste por causa de um luto, ela sempre lembra da pessoa, do objeto de luto dela. A tristeza dela é relacionada a essa pessoa ou aquele objeto de luto. Ela sabe porque ela tá triste. Ela tipo assim, não quero mais viver porque eu quero encontrar o meu pai lá no céu. Não tem mais graça para mim. Porque quando meu pai estava aqui era assim. Estava sempre se relacionando com esse, né? E já na depressão é diferente essa tristeza, porque a pessoa, ela perde o desejo pela vida. Nada mais tem graça. Esse é um dos fatores principais. Algumas pessoas sentem mesmo demasiada tristeza. Aí assim, às vezes tem pessoas que deprimem e não sabem nem o porquê, né? Exatamente. Elas falam assim, não sei o porquê que eu tô deprimido, porque eu tenho tudo, né? Eu tenho uma casa, eu tenho uma família, eu tenho um trabalho que eu ganho bem. E aí assim, mas não sei porquê, eu não me sinto feliz, parece que falta algo. E essa sensação de parece que falta algo, às vezes persiste por um tempo prolongado. E gera uma frustração, uma tristeza na pessoa, né? Um vazio, é uma sensação de vazio. Às vezes, assim, E tem gente que nem caracteriza como tristeza, diz que não tem sentimento. Diz assim, eu não sinto nada, eu não tenho prazer. Não, nada mais tem graça. É o vazio, né? Uma coisa importante que eu acho bom frisar é que existe uma linha muito tênue entre o diagnóstico de ansiedade, que muitas vezes vem, né, junto com o diagnóstico de depressão. Porque o que eu vejo na clínica, né? As mulheres chegam na clínica falando com um discurso. Não porque eu estou ansiosa, porque eu não consigo dar conta da minha rotina, porque isso, porque aquilo. E ao longo do processo terapêutico, nós identificamos que, na verdade, ela não está, né, com ansiedade, que é a primeira coisa que vem também na nossa mente quando a gente está passando por esse período. Na verdade, ela está num quadro inicial depressivo, né, que muitas vezes é confundido também. Eu estou triste, começa a dar taquicardia, começa a suar frio, começa a ter todos os sintomas. Então é uma linha muito tênue, né, para diagnóstico de depressão leve e para ansiedade, porque os sintomas que aparecem no corpo dessa pessoa, dessa mulher, desse homem, também são muito parecidos. Então, ter um diagnóstico certo é relevante para um tratamento a longo prazo, para que essa pessoa consiga também ter uma vida mais leve, né? E sabe, doutora, você falando isso aí, me veio à mente agora a questão de que, por exemplo, a ansiedade provocada pelo estresse de um trabalho que sobrecarrega uma pessoa é um dos Exatamente. desencadeadores. Porque aquilo que você falou no início, que são fatores aí, né, que a gente tem que pontuar. A depressão, ela não é só causada pela tristeza. São fatores emocionais, fatores sociais, né, fisiológicos. Às vezes a pessoa ali tá com uma falta de vitamina também. Serotonina, né, dopamina. Aí, assim, tem a questão também, assim, da subjetividade da pessoa. Às vezes ela sofreu a vida toda ali, tem baixa autoestima e tudo isso se soma. Então, são coisas que se somam. Na medicina tradicional chinesa, que a gente sempre linka aqui com a medicina tradicional chinesa, que é a minha área que eu atendo, a minha área de mestrado, a gente fala que isso para nós é uma depressão em excesso.
né? Eu costumo falar para os pacientes assim, que é como se colocasse um copo de água e esse copo de água embaixo de uma torneira que fica pingando, fica gotejando. Chega uma hora, o que vai acontecer? Vai transbordar esse copo. E aí entra a depressão ou a crise de pânico, porque é um excesso de euforia, ansiedade, que não se deu conta. Então, para nós também existe essa depressão, né? Que é meio da ansiedade. É aquela que transbordou o copo mesmo. Exatamente. Então, é parecido com o que vocês estão colocando aqui, né? Sim. Porque para nós, a prévia da depressão ali é a estação anterior, que é o outono, é de um período de tristeza, onde a pessoa se recolhe mais. E no inverno se recolhe totalmente, né? Porque daí é muito frio, ninguém quer sair, os dias são mais cinzas, são mais escuros. É muito frio. Aí, como vocês falaram, acho que entra um pouco no isolamento social, a pessoa começa a se isolar mais, fica mais nas telas, né? E isso aí é um problema. É um problema, né? Porque daí fica vendo as famílias margarina, tudo é lindo, ninguém posta nada que é ruim. Exatamente. Sempre é tudo lindo, né? Então, aí vocês colocaram uma questão que eu acho interessante. Então, a depressão, ela acaba sendo um rebaixamento do nosso humor. Mas, assim, ela pode, por exemplo, uma bipolaridade se tornar uma depressão também? Ou não? Porque a bipolaridade, às vezes, a pessoa tá triste, desanimada, daqui a pouco ela tá mega ansiosa, eufórica. Ela parece que não acha um termo ali pra ela, né? Uma hora ela tá muito pra baixo, uma hora ela tá muito pra cima. Vocês acham que a bipolaridade, ou vocês têm qual experiência que vocês têm em relação a isso, a bipolaridade, pode levar essa oscilação do humor do 8 para 80 rapidinho? Daí na questão da bipolaridade, ela já é até ali no DSM-5, eles até não colocaram junto com os transtornos de depressão, porque ela oscila entre esse humor. Que tem a fase da mania. Então, assim, é quando você percebe que realmente a pessoa não é depressiva justamente por essa mudança de humor, assim, brutal, que a pessoa daí fica lá. Algumas chegam a precisar ser hospitalizada nessa fase da mania, que ela fica com aquela euforia, aquela grandeza ou irritabilidade. É nessas horas que entra na Shopee e compra a Shopee inteira. E daí dá aquela queda, é um humor deprimido que vai cair, puf, né? E daí fica ali. Às vezes a parte do humor deprimido dura até mais dias do que a parte da euforia, que às vezes dura uns 4 dias. E é bem complicado, principalmente no tipo 2 de ser diagnosticado, porque diz que, por exemplo, no tipo 2, eu não tive a oportunidade de atender uma pessoa ainda. Eu também não tive. Ainda mais porque eu atendo mais o público adolescente, se bem que tem adolescente, né, com bipolaridade, mas não foi, né, eu peguei mais a parte da depressão, assim, no meu consultório. Mas, assim, a bipolaridade tipo 2, que daí vem a hipomania, que não é tão intensa, aí até fica confuso para diagnosticar, porque às vezes a pessoa se sente mais produtiva e ela nunca procura o médico nessa fase. É uma pessoa que só tem mais produtividade e daí procura só quando cai ali o humor, daí acha que só tem a depressão e não é. Então é aquilo que a gente sempre fala, né? O importante é o equilíbrio. Nada em Exatamente. excesso ou nada em deficiência é bom, né? Tem que buscar o equilíbrio. Esse transtorno depressivo persistente existe? O que seria isso? É a distimia que chama-se, né? Isso. Porque esses casos que a gente falou aqui do transtorno depressivo maior, que quase todas as pessoas já tiveram, às vezes tem só um episódio, se cura em alguns meses e não tem mais, ou acontece de forma recorrente. Eu sou um exemplo de uma pessoa que tem que estar ali. Eu falo poxa, eu sou de carne e osso, a gente é psicólogo, às vezes é médico, mas a gente lida, está sujeito a ficar doente. E a depressão ali é uma, né? É um adoecimento ali das partes onde acontecem, né? As conexões. Então, assim, é como se houvesse um bloqueio nessas transmissões. E retomando o que eu estava falando, que eu quero falar de tudo, vai me vindo na minha mente, é super elétrico, vai vindo um monte de coisa, assim, de informação aqui. Aí, retomando o que eu estava falando mesmo, gente, o que eu estava falando mesmo? Me ajuda aí. Da bipolaridade. Da bipolaridade. O transtorno depressivo maior. Peguei o gancho, lembrei. Aí, o transtorno depressivo maior, que pode ser recorrente, aí a pessoa fica ali alguns meses, né?
Aí faz o tratamento, passa, e depois ele pode voltar. E quando daí chega não é cuidado que pode acontecer de se tornar uma depressão crônica, que é conhecida como distimia. Às vezes os sintomas são mais leves, mas a pessoa fica ali sempre, né, apática, não tem prazer em nada e acaba sendo caracterizada até pelos outros que não entendem do assunto como parte da personalidade. Não, aquilo ali é o temperamento, personalidade introspectiva Vive dela. de mau humor. E falando de mau humor, tem também o transtorno disruptivo o transtorno disruptivo do humor, gente, que é muito comum acontecer ali em crianças até a faixa dos 18 anos, mais em meninos, tá? Então fique atento se às vezes a sua criança não se diagnostica antes dos 6 anos de idade. Certo. Esse transtorno disruptivo do humor é um mau humor persistente, diferente do TOD, que é o enfrentamento, porque o TOD não faz parte dos transtornos depressivos, mas tem gente que confunde o transtorno disruptivo do humor com o TOD, porque o TOD é aquela criança, assim, né, que desafia, que faz birra, e já no transtorno disruptivo do humor, como já falei, repito, tem mais meninos, né, comum de acontecer em meninos, a criança é mal-humorada o tempo todo e a probabilidade dessa criança se tornar depois depressiva quando ficar adulta é grande. Doutora, então, só um adendo também, porque assim, como é mais comum em meninos, quando não diagnosticado e pega a fase da adolescência, o que acontece? Mas ele é adolescente, né? Ele está com os hormônios à flor da pele, a personalidade dele, que daí a gente taxa nesse sentido, né? Coloca é desse jeito, porque o pai é assim, porque ele está passando por uma fase, deixa ele que uma hora passa, né? E quando passa, após esse período da adolescência, para se diagnosticar também é um pouquinho mais complicado, porque a gente sempre vai arrumando desculpa, né? É desculpa disso, é desculpa da personalidade, é desculpa que ele tem essa mania. Então, isso é bem interessante, né? Que você estava falando na questão de ficar atenta, mas também quando passa ali dos 6 anos e não é diagnosticado e esses comportamentos continuam após a adolescência, tem que ficar atento. Tem que tratar, né? Tem que tratar. Não dá pra deixar indo pra frente. Aliás, é importante também ressaltar, tá, que criança tem depressão, sim, é mais perceptível ali a partir dos 3 anos de idade e essa depressão, normalmente, você percebe através da irritabilidade dessa criança, da introspecção, porque a criança, ela não sabe canalizar as emoções dela, o adolescente. Então, muitas vezes, eles retratam isso justamente na irritabilidade, ou na introspecção, ou até na impulsividade, o que é comum, como ela estava falando dos adolescentes, né? Alguns adolescentes aí demonstram através da rebeldia, aí tem que ver o contexto que está envolvendo. Você sabe que quando eu atendo criança na clínica, às vezes eu atendo criança pequenininha, eu já trato desde bebezinho, mas assim, às vezes eu pego criança de 3 anos aí, que eu falo pra mãe, viu, tem que cuidar, o seu filho tá com muito medo, ele tá deprimido. A mãe, imagina, ele corre, brinca, pula, mas não existe, como que vai ter depressão? E a gente faz esse diagnóstico através de um gráfico, que quando criança eu trato com o Rio Duraco, que é um aparelho que a gente mede a energia de cada órgão e víscera. E às vezes não aparece o que a mãe traz. Ele é hiperativo, ele é ansioso. Às vezes nem aparece isso na criança, mas aparece a depressão. E aí você fala pra mãe, mas imagina, eu já tive uma paciente que eu prescrevia lá um floral pra ela dar pra criança que tinha relação com depressão. E ela falou assim, não, já tem alguém que prescreveu, tá tomando pra ansiedade e tal. Aí como ela não via resposta, na outra semana ela falou, eu vou mandar manipular esse pra ver. Mandou manipular, ela falou, Larissa, em uma semana era outra criança. Eu acho que ele estava deprimido mesmo, mas eu não acreditava que ele podia estar deprimido, porque ela é uma profissional de saúde, né? Ela é uma dentista. E aí ela olhou e falou, não pode, eu não via isso. Então, assim, interessante a gente falar isso, que da criança é diferente, porque às vezes os pais trazem com um diagnóstico dele, né? E a criança não é um mini adulto, ou não é é um outro ser que tem outras
outras vontades, outros desejos. Ainda tem aquela extensão dos pais quando muito pequenininho, e depois acho que assusta na adolescência por causa disso também, porque daí começa a mostrar quem é mesmo, mas é uma outra pessoa com outra personalidade, que pode gostar de coisas diferentes do que você gosta, né? Exatamente. E aí, assim, às vezes eles trazem, e graças a Deus eu tenho o Rio Duraco pra me nortear lá, e aí eu trato o paciente conforme o que aparece ali também. Nem o que a mãe trouxe, né? Olha o língua, olha o pulso, a gente tem outras coisas pra tratar aí com a criança, mas normalmente é por aí. Então, assim, as coisas vão batendo, né? De todas as técnicas. E os sintomas, normalmente, que a pessoa tem? Ela tem alteração do sono, ela tem alteração de apetite, o que ela tem, assim? Tem dificuldade para se concentrar? Como é que é essa parte aí? E toda depressão tem esse pensamento de morte, que a Vânia falou ali, de suicídio, ou não é bem assim, às vezes não chega nesse ponto? Pode ter só outros sintomas. O que normalmente tem e o que pode vir a ter? Então, eu até anotei aqui uma sequência. Lembra que eu falei que para ser considerado depressão, tem que ter 5 desses itens que eu vou citar aqui. 2 deles são obrigatórios. Então, o que é obrigatório? Ter dentro de um transtorno de depressão. É que seria o humor deprimido na maior parte do dia, quando a pessoa sente aquele vazio e desesperança que a gente já falou aqui. Aí a acentuada diminuição, interesse pelas coisas, é o segundo. Tem que ter essas 2 coisas. Aí os demais, vem tudo isso que você acabou de citar, Larissa. Por pelo menos umas 2 semanas, isso, né? Isso, por pelo menos 2 semanas. Daí vamos lá, já foram 2, esses 2 tem que ter. Daí faltam 3. Aí pode vir uma dessas questões aqui, a perda ou ganho de peso significativo, né? Tem gente que come demais, outros menos. A insônia ou a hipersonia, que tem gente que não consegue dormir ou que dorme e acorda lá 3 horas da Que manhã. é como se fosse uma fuga, né? Ou a hipersonia já é aquela pessoa que dorme demais, fica totalmente sonolenta. Aí tem a agitação ou o retardo psicomotor. Imagina, tem gente que fica lento. Se encolhe. E o outro já fica agitado, né? Aí tem a fadiga e a perda de energia. A pessoa tá sempre cansada. E aí acha normal. Isso é comum. Já acorda cansada, né? Isso é comum com as mulheres. Gente, eu tenho 51 anos já quase. Então eu já tô no processo de menopausa. Aqui tem tudo, tá vendo? O luto, a menopausa. Aí é tudo. Aí a gente, é complicado, mas é importante falar, porque às vezes a gente só associa assim, poxa, mas eu já tenho quase 51 anos, parei 4 filhos, então é natural estar cansado. Não, e não é, às vezes não é. E uma coisa bem importante, doutora Larissa, que eu vejo na clínica, eu falo por experiência na prática clínica mesmo, é esse discurso da mulher no sentido de os papéis que ela exerce. O papel de mãe, né, o desgaste de ser mãe, de se doar, de estar ali para o teu filho, de esposa, de dona de casa, né? Então, tudo isso influencia bem ou mal, querendo ou não, na depressão, né? Porque, assim, você tem lá, para a mulher, a sociedade hoje exige que ela seja perfeita. Então, a mulher tem aquele negócio, eu preciso ser perfeita, eu preciso dar conta de tudo, eu preciso ser bom exemplo pro meu marido, E o tempo pro meu todo, filho. né? E o tempo todo, ela não tem, assim, Cobrança. não que não tenha. Ela tem o cuidado, mas não o necessário para que ela consiga sair dessa rotina dela mesmo, né, no sentido de estar cansada, de estar exausta, de acordar cansada, né, de já não ter nem vontade de levantar da cama. Então, tudo isso, eu falo para as minhas pacientes que o primeiro cuidado precisa vir de você. Se você não se cuida, se a mulher não se cuida, independente se ela está com depressão, se ela está com ansiedade, independente do quadro que ela se encontra, ela precisa se cuidar. Caso contrário, não tem ninguém que faça isso por você, por mim. Né? Então é algo que sim precisa ser frisado, e o papel que a mulher exerce na sociedade hoje exige muito dela. Então as cobranças são imensas, né? E às vezes até fica arrumando só o externo, né? Exatamente. E o interno fica esquecido, que é o principal, na verdade. Porque eu falo assim, que aquela mulher que ela é bonita, que tem brilho nos olhos, né?
é aquela mulher que tá bem consigo mesmo, né? Internamente, isso reflete no seu externo. Então, às vezes, fica muito arrumando a casca, o que é visível, e lá por dentro tá uma bagunça que não consegue se encontrar. Então, assim, tem que pensar onde tá indo o seu investimento. Às vezes, fica investindo em roupa, cabelo, sapato. Não que isso não seja importante. Mas, assim, será que é só isso? Será que, às vezes, eu ir num médico para fazer um diagnóstico, numa psicóloga, para mim tentar entender minhas emoções ali, não ia ser muito mais válido do que só essa beleza externa que a gente busca aí, né? E aí é o que a doutora Emanuele falou, na verdade, assim, a gente só dá o que a gente tem, gente. Não tem como eu dar uma coisa que eu não tenho. Então, assim, a doutora Vânia falou assim, ela é mãe de 4 filhos, né? Mas se ela não estiver bem, como é que ela vai oferecer esse bem-estar para os filhos dela? Né? Então ela não vai conseguir oferecer isso. E ainda mais o tempo inteiro, né? Porque as máscaras caem. Em algum momento não tem como a gente viver representando a vida inteira, né? Exatamente. E isso, doutora, eu vejo na clínica essa questão de quando é diagnosticado, seja ansiedade, seja depressão, independente do transtorno, mas para depressão, a mulher é como se ela, quando ela entende as causas, os sintomas e o diagnóstico que ela se enquadra, né, em tudo que ela, depois de um estudo bem minucioso com o que ela está sentindo, é como se ela pegasse um carimbo e taxasse nela aquele carimbo de eu fracassei. Em algum momento, por me entender o contexto do meu transtorno, do meu diagnóstico, é como se ela carimbasse na pele. Eu fracassei em algum momento, eu não consegui dar conta de tudo que eu me cobro, que a sociedade exige, e ter esse processo, né, de terapia, às vezes acompanhado de um medicamento, por que não? Porque a gente fala, mas não pode tomar muito medicamento, mas pode. O medicamento, ele está aí para isso, para dar um suporte, mas, lógico, sempre frisando o acompanhamento psicoterápico, né? Então, essa mulher, ela tem o sofrimento em aceitar que ela, em algum momento, não deu conta, e entender esse processo como algo que está tudo bem, né? E o medicamento é algo que é engraçado, né? Porque as pessoas às vezes não querem medicar. Eu não vou tomar antidepressivo, porque vai vir um monte de coisa junto. Efeitos colaterais vai ter mesmo, com qualquer medicamento. Se você ler qualquer bula de remédio, você não toma nada. Mas, enfim, aí ela fica sofrendo com aquilo, né? É igual remédio para dormir, né? É o ideal? Não é o ideal. Mas se você não consegue, é melhor que você durma com o medicamento do que você não dormir. Então, existe coisa que você tem que ir por redução de danos, né? Exatamente. O que é menos pior para mim naquele momento. E aí, claro, como a gente já colocou aqui, eu falei para vocês num outro podcast aqui, né? Você vai no médico, ele te dá um medicamento para dormir, um antidepressivo, um ansiolítico, o que for. E você só toma medicamento e não faz mais nada. Dá 6 meses, você vai lá e pega outra receitinha e fala, poxa, eu achei que ele ia tirar meu remédio, ia diminuir dose. Que jeito que o médico vai diminuir dose ou tirar remédio se você não muda o seu comportamento, sua visão? Não procura um psicólogo, não procura uma atividade física, porque não? Atividade física libera tantos hormônios aí do prazer que nos fazem bem. Não procura mudar seus hábitos alimentares, a gente já falou aqui dos alimentos inflamatórios. E aí, assim, açúcar, gordura, as farinhas, o leite, não vai ser bom para você. Eu falei para vocês que o leite é um dos alimentos, assim como a banana, que acumula mais pensamento. Então, você quer ficar remoendo pensamento? Toma bastante leite e come bastante banana. Aí você vai ver como você não para de pensar. Então, cuidado com esses alimentos. E aí você tem que mudar os teus hábitos, tem que mudar o teu comportamento. Você já viu que você estava indo num jeito que não tem como, né? A doutora Emanuele acabou de falar aqui. A gente não precisa estar sempre bem, a gente tem que reconhecer isso. Exatamente. Senão, realmente, a gente vai se frustrar, vai se decepcionar e vai colocar esse carimbo mesmo de fracassada no braço. E falando em remoer pensamentos, é bem importante também frisar essa questão de ruminação de pensamentos ruins. Na terapia cognitivo-comportamental, a gente treina justamente essa neuroplasticidade do cérebro humano, que a gente tem essa capacidade de reestruturar. Então, trabalhar, fazer exercício mental. Às vezes a pessoa acha que tem que só fazer exercício para o corpo. É uma soma, porque é aquilo. É o psicológico, né, o emocional, o fisiológico, que também pode vir
de uma herança genética que já te deixa mais assim com probabilidade de adoecimento, né? Se a sua família tem um histórico, aí fica mais fácil de adoecer. Começa com uma tristeza por causa de uma perda e se torna um transtorno depressivo maior. E se torna, se não cuidar, né? A distimia, né? Que seria Essa persistência. essa crônica. Aí a gente tem que cuidar, ali, como a Larissa falou, alimentação, o seu contexto social. Mas a pessoa que está com depressão, ela não tem ânimo para isso. Ela não tem vontade. Aí, gente, não é ser regido por emoções, não. Porque nessas horas a sua emoção está adoecida. Você tem que agir pela razão. Eu sempre digo que a fé, ela é uma atitude racional. É verdade. Então, assim, você tem que ter uma atitude racional, de fé. Se você está aqui, coloca um propósito, não é em vão, tá? Sua vida não é vã, por mais que pareça que não. Às vezes a pessoa deprimida, ela acha que ninguém gosta dela. Às vezes pode até acontecer de ter o convívio no ambiente de trabalho, onde existam pessoas de fato que não sejam boas, mas sempre existe quem é bom também, né? Ninguém é sempre assim, né? Não, mas porque a gente convive com pessoas que às vezes o outro já não tá bem e ajuda a derrubar. Mas só que a pessoa, num momento depressivo, ela tem essa tendência de achar que tá sendo incômodo. Ai, até me trouxe a memória agora a questão do idoso. Tem idoso que comete suicídio por isso, que acha que é um peso. E existe um índice aí, sabe, preocupante também de idosos que cometem suicídio por acreditarem que é um peso, por não quererem, né, enfrentar a dor, que é considerada, às vezes tem gente que diz assim, ele é velho mesmo, então sente um monte de dor e às vezes não sabe que aquelas dores do idoso já sabe, reflexo de uma depressão. Doutora, Isso e acontece. também reforçando sobre isso, a importância nesse momento dos vínculos estabelecidos de apoio, né? Os vínculos familiares, os vínculos, seja por parte do marido, dos pais, dos irmãos. Então, é uma construção, né? A pessoa está adoecida, mas ela tem com quem contar, né? Então assim, pra gente tentar dar uma estreitada. As causas, então, elas podem ser genética. Eu posso ter isso nas minhas heranças aí, né? Lembrando que não é porque você tem na sua herança aí que você vai ter depressão. Então, assim, mas cuida, porque quando você desequilibrar, ela tá esperando pra aparecer. É uma brecha, ela aparece. Pode ser por desequilíbrio químico, como você falou aqui, a serotonina, dopamina. A doutora Vânia falou ali também de vitaminas. Às vezes, realmente, vitamina D é uma vitamina que, se tiver essencial. se tiver baixa, nossa, a pessoa fica com dor articular, ela não dorme, ela deprime. Mas, assim, regularizou as vitaminas, o complexo químico ali já melhora bem. A parte hormonal, como você colocou aqui, e acho que é onde a acupuntura mais entra também, né? Muitas pessoas deprimidas, elas procuram acupuntura porque elas falam assim, não quero ir na psicóloga porque eu não quero falar. E aí procura e eu falo, então tá, vem pra acupuntura e nós vamos pelas bordas, né? Então assim, a gente começa ali na acupuntura, vamos organizar esses hormônios, vamos colocar cada coisa na sua quantidade, na sua caixinha certa. E aí em algum momento você vai ter que procurar a psicóloga, porque realmente é ela que vai ali te ajudar a achar esse norte aí da sua vida. Porque é o profissional que é pra essa área, né? Pra te ajudar a achar esse norte. Então, assim, mas a gente atua em cima de hormônios. Então, às vezes, organizar um pouco esses hormônios, que na gravidez a gente vê isso muito claro, na menopausa, né? Nos períodos, às vezes, de TPM aí, né? Isso aparece assim. Mulher é uma bomba de hormônio. É verdade. Então, assim, ali, né? Aí, assim, outras causas, como a doutora Vânia falou, a parte de traumas, a doutora Emanuele também falou esse excesso de trabalho, às vezes essa coisa de sempre ter que estar bem, é uma causa aí que pode ir para depressão. O isolamento social, né? Que vocês falaram. E aí, se a pessoa é uma usuária de álcool ou drogas, ou até toma algum medicamento que me deixa deprimido. Também pode ter. Pode. Ter algum medicamento que me deprime. Às vezes até para dor, eu tomo muito medicamentos fortes para dor, ou relaxantes musculares. E aí eu me sinto deprimido por causa daquele medicamento. Como é que é essa parte aí do usuário de droga ou de álcool? E aí a doutora Vânia falou que trabalha bastante com adolescente também, nessa fase também não é fácil, às vezes começa a ir pras baladas, pras festas, e aí o álcool tá fácil e parece que se eu não beber eu não entro naquela tribo, né? Eu não entro naquele meio. E aí às vezes já é meio deprimido. E aí todo final de semana sai e enche a cara.
E aí, como é que é todo esse processo? Então, dentro do manual do diagnóstico, aí uma pessoa que fica, às vezes, deprimida, né? Apresenta um sintoma de depressão ali em consequência de uma doença cardíaca, hipertireoidismo. Isso, tireoide, algo que... Daí ele não é classificado propriamente como transtorno depressivo maior, mas está, né, ali em recorrência daquela enfermidade ou por causa dos vícios ali, como você citou. E essa questão do vício é alarmante, porque uma pessoa que tem já uma predisposição genética, se ela às vezes vai tomando álcool ali por diversão, isso pode embarcar numa depressão e não conseguir mais depois sair dela. É verdade. Porque as drogas, elas são gatilhos, isso comprovado, né? Cientificamente, as drogas, elas são gatilhos para desencadear vários transtornos, principalmente o da depressão. Aí tem que cuidar. O tratamento para depressão, então, são os medicamentos, alguns até, talvez, dependendo do nível de depressão, eles nem entram com medicamento, às vezes até a psicoterapia já dá conta, né? É que o exercício, aquilo, gente, a psicoterapia em caso de depressão, ela vai fazer você exercitar o seu cérebro. Eu acho bacana que muitas vezes a psicologia, assim, ela até bate com algumas coisas para quem é cristão. Eu tenho alguns pacientes que são cristãos, né, que me procuram, porque eu sou uma psicóloga cristã, não que eu não atenda quem não é cristão. Mas tem uma passagem na Bíblia que diz assim, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então, assim, não fique ruminando problemas que você não vai resolver. Não fique ruminando coisa do passado que você não vai conseguir resolver. É importante você conhecer a sua história. Mas o que você faz com isso agora? E é um processo de exercício mental. Assim, quando você começa na academia com pequenos passos, com pequenos levantamentos de peso, e vai aumentando gradativamente, também pequenas iniciativas, sabe? Às vezes vai lá no seu quintal, toma um solzinho, faz uma caminhada no quintal mesmo, porque você não tem vontade. Então, use a sua inteligência, sabe? A sua razão. É isso que nos diferencia até dos outros animais. Usa a sua razão. Não, eu preciso fazer isso. Arruma a sua cama, sabe? São pequenas ações. E na psicoterapia, a gente vai trabalhar isso com vocês. Esses pensamentos reflexos que ela falou ali da mulher que se culpabiliza demais. Então, assim, esses pensamentos, assim, sabe? Ou algumas crenças que a gente traz lá da nossa infância, da nossa história, que são crenças, sabe, que não nos acrescentam, que são mentirosas, que o nosso cérebro mente pra gente, às vezes, verdade. O cérebro mente pra gente. Engana, então, né? São as falsas crenças, esses pensamentos reflexos que te detonam, que te jogam pra baixo. Então, a gente vai trabalhar tudo isso na cognitiva. E a gente também vai trabalhar o seu propósito de vida, porque você enxergue as coisas que te fazem bem, para você traga a memória aquilo que te traz esperança, aquilo que te traz prazer, o que você gosta, que às vezes você já esqueceu o que você gostava de fazer. Traga a memória. Doutora, ressignificar a sua história. Ressignificar. Né? Entender o contexto, entender que naquele momento da sua história você sofreu, mas que você não precisa carregar essa dor para sempre, né? Você pode sim ressignificar, olhar para trás com carinho, entender os sentimentos daquele momento para que você consiga ter uma vida mais leve, né? Para qualquer situação, qualquer momento. E quando a gente fala em dor, né, a gente pensa na dor emocional, mas a depressão pode ser uma dor física também. Pode. Né? Uma dor que a gente fala que é aquela dor da alma, né? Uma dor profunda mesmo, né? Já tem-se uma dificuldade de tomar decisão também ali, em virtude disso, em remoer esses pensamentos. E aí a psicoterapia faz isso, né, gente? É você sair fora da situação e se olhar de fora, né? Porque a gente já falou aqui que a psicoterapia não vai lá para te dar resposta. Não adianta você ir com um questionário para ela te responder as perguntas, me separo, não separo, viajo, não viajo, saio do emprego, não saio do emprego. As respostas estão dentro de você. A psicologia, ela é uma ferramenta para te ajudar a achar essas respostas aí. E lembra que o equilíbrio, ele é físico, ele é emocional. E aí, bem colocado aqui, o exercício não é só físico, é emocional também. E é espiritual também. Lembra que a gente falou assim, a gente tá falando de espiritualidade e não religião, que são duas coisas diferentes também. Mas a fé
a espiritualidade, você saber que tem algo maior, que você precisa, que você consegue acreditar nesse algo a mais, seja o que for a tua crença, a tua religião, é importantíssimo que esse espiritual esteja equilibrado. Como eu falei para vocês, na acupuntura existe um meridiano, chama triplo aquecedor, né? É o aquecedor de todos os nossos órgãos e vísceras e tá ligado com o físico, emocional e o espiritual. Então, presta atenção aí nesse equilíbrio, que não é tão fácil de achar, mas você consegue. Se você não estiver conseguindo, né? Busca ajuda, né? Na hora que você sentir, não tô dando conta sozinho, né? E você que às vezes tem um amigo que está passando por essa situação, como que eu posso ajudar essa pessoa? Né? Então escuta ela e fala para ela, procura ajuda de alguém, porque assim, a psicologia não é só um bate-papo de amigos, porque às vezes eu escuto isso, falo assim, mas se for para mim lá pagar para conversar com ela, eu converso com você, converso com outra pessoa, né? Mas não é assim, gente, existem técnicas, né, dentro daquela conversa. Sim, é algo que se conversa, a psicologia não é uma coisa que precisa ter toque, né? Não é medicamentoso, não é algo que você tem que pôr para dentro, né? Eu acho que tem que tirar muito mais de dentro, colocar para fora às vezes, né? E aí assim, mas você precisa incentivar essa pessoa a procurar ajuda, né? E assim, o que você pode fazer é escutar. Mas assim, cuidado às vezes com esses conselhos, cuidado com redes sociais que você procura lá depressão, o que fazer para melhorar a depressão. E aí vem às vezes umas ideias malucas ali dentro das redes sociais, e aí você às vezes compra como verdade absoluta. Cuidado com isso também, né? As frases, seja forte, pense positivo, gente, isso aí não vai ajudar. Nessa hora da depressão, isso não às vai vezes ajudar. até revolta. Né? Por isso que é interessante que a pessoa que está de fora, né, o amigo, a família, tenha estratégia. Quando vê que a pessoa, né, não tem essa mobilidade, cuide com aquilo que você fala, que às vezes dizem também, tá com preguiça, não quer reagir. Né? Ter essa sensibilidade, né? E tem gente até que coloca esses ditados populares, ande com gente que te jogue pra cima, que te faça crescer, e daí vê o deprimido como pessimista e começa a realmente excluir do grupo de amizades um momento que a pessoa, na verdade, mais precisava de ajuda. Então, olhe para esse pessimista e veja o que está fazendo ele ser pessimista durante tanto tempo. E use de estratégias. Tipo assim, eu trabalhei com um adolescente que ele não queria sair de casa de jeito nenhum. Então você lá procura algo que ele gosta de fazer. Aí estacionei o carro bem longe. Eu vou dizer, um dos meus filhos, um período que estava com depressão. Aí ia lá, estacionava o carro longe. Mas e por quê? Não, acho que aqui essa vaga tá boa, só pra fazer ele caminhar no sol. Aí assim, e vai propondo coisas. Porque se você chega lá impondo, a pessoa, ela não vai, gente. Ela não vai sair daqui, não adianta forçar ela. Visita lá, tristeza, levanta dessa cama. Vai lá, o seu amigo leva um chimarrão, vai lá na casa dele, ele não quer sair, vai você na casa dele. É fazer ela sair do padrão de comportamento que ela, né? Mudar o pensamento. Mudar o pensamento. O ressignificar isso, né? Exatamente. E aí, assim, gente, se a pessoa expressar vontade de suicídio, né? Uma ideia, não precisa ser tentativa, chegar a se cortar, né? Enfim, tá conversando com você e já começa a falar com umas ideias suicidas aí você não tenha sombra de dúvida. Fala pra ele, procura um profissional que vai te ajudar, porque não dá, porque esse caminho aí é só ladeira abaixo. Então, realmente, nessas horas não tem como. E não se culpe, né, gente? Se você tá com depressão, não foi você, né, que buscou aquilo. Você tá nessa situação e você não é isso. Você está nesse momento, nessa situação. E você pode mudar essa chavinha aí. Eu queria até ressaltar a questão sobre procurar um profissional, que tem muita gente que fala que às vezes não tem dinheiro para pagar um psicólogo. Mas aí a gente tem os atendimentos aí, que seria o CAPS, procurar ajuda no CAPS, tem no posto de saúde, se você procurar uma assistente social, ela pode ali te ajudar, te orientar, mas não fique quieto, tá? Verdade. Então, se é você, se é seu filho, procure ajuda aí para assistência social, né, no SUS, procure o CAPS e não fique parado. A gente sabe às vezes que às vezes isso. demora um pouco para conseguir uma vaga, porque é muita gente. O Sistema Único de Saúde, o SUS, é um sistema bom, gente. Só que ele não dá conta de toda a demanda.
Então, às vezes, aí você sacrificar um pouquinho, procura um profissional, negocia com ele As valor, faculdades né? têm estagiários As também, que faculdades, tem bem psicologia, lembrado, tem né? estagiários. Tem algumas pessoas que fazem, às vezes, alguns tratamentos voluntários em igreja. Então, assim, starta de alguma forma. Pede ajuda, porque não dá pra você ficar sem essa ajuda. Eu vou dar as dicas dos chazinhos aí para depressão. Só lembra que chá é complemento de tratamento. Não é para ninguém parar de tomar remédio e ficar só no chá. Não é para deixar de fazer o seu tratamento, já só psicoterapia. É só para ajudar, né? Porque chá é remédio, lembra disso. Então, um dos chás aí mais conhecido aí para depressão é a erva de São João, tá? Então, é uma erva que realmente ela ajuda aí a diminuir o processo de depressão. Então, ela é um chazinho que você prepara em infusão, porque é as folhas que você usa e as flores. O alecrim, eu já falei N vezes aqui pra vocês que ele é antidepressivo. Ele ajuda aí na queda de cabelo, ele dá ânimo, dá energia, enfim. E o chá branco, que daí você lembra assim, que você tem que pôr um chá junto aí pra ele realmente ser considerado chá, né? É uma Camellia sinensis. Então, o chá branco seria a parte do chá verde, aí, preto, amarelo, vermelho, é o chá branco que a gente usa. Compra em celeiro. Então, é chá branco, alecrim, erva de São João, essas daí são os carro-chefe. Se tiver muito ansioso, põe uma camomila, uma cidreira, uma lavanda no seu chazinho aí, que vai te ajudar, maracujá, valeriana, que vai te ajudar a dar uma segurada na onda e vai ajudar a acalmar um pouquinho. E lembra do ômega, né? O ômega, realmente, a gente fala em todas as vezes aqui do ômega, porque o ômega, ele cuida da saúde cerebral também. Então, o ômega é algo, o ômega 3 é algo importante da gente estar consumindo. Mais uma vez, a gente vai falar dele aqui. Cuidado com o chá. Esse chá da erva de São João, por exemplo, não se toma antes dos 12 anos e nem na gestação. Então, cuidado que chá é remédio também, no máximo 3 xícaras de chá por dia. Eu vou pedir para vocês fazerem as considerações finais, meninas, porque o tempo voa, né? Eu sei que a gente queria falar muito mais e vocês vão voltar aqui em outro momento pra gente falar de outras doenças aí, porque de emocional tem muita coisa. Eu acho que daria um podcast só de bipolaridade, um só de do humor ali, que você falou ali, da alteração de humor significativa também, né? Daria um podcast, acho que de cada tipo de depressão, desde essa mais tranquila até essa mais crônica e persistente, né? Se a gente fosse falar aqui, a gente fala de 2 semanas, se fosse falar de idade, vocês viram que depressão dá em criança, dá em adolescente, dá em idoso, dá em mulher, acho que é mais em mulher do mulher. que, né? Mais em E mulher. tem gente que fica acelerada e não demonstra, tá? Aí que mora o perigo também. Eu esqueci de falar, viu, pessoal? Que nem todo mundo vai demonstrar. Tem muita gente que comete suicídio e diz assim, mas parecia que ele era tão feliz, ainda mais agora nessa época de redes sociais. E os sintomas da depressão, né, comprovado também por pesquisa, aumentaram depois da pandemia. Por causa do isolamento, essa nova cultura de tudo, desse mundo digital, os adolescentes por meio da comparação. Então fica assim, aquele lance é porque hoje em dia não tem limites, daí não sabe lidar com a frustração. Também. Mas não é só isso. Então, é não saber lidar com frustração, é se comparar demais. Então, são muitas coisas que se somam. E o que a doutora Ivani falou aqui é importante, gente, que o mundo mudou, né? Então, assim, talvez você não teve oportunidade quando era adolescente, quando era criança, os seus pais não conseguiram ter esse olhar e tá tudo certo, era o período deles, né? Os pais também não tem que ser perfeito, né? São pessoas. E aí você não teve oportunidade de fazer, mas se você já identifica alguma coisa no seu adolescente, na sua criança, trata o quanto antes. Quanto antes você tratar, melhor vai ser. Então, assim, identificou alguma coisa, eu tô na dúvida, marca uma consulta, conversa com a psicóloga, ela vai te falar, se não for, ela vai falar também, viu? Tira isso da tua cabeça que teu filho não tem nada para tratar. Mas pelo menos você fez a sua parte. Se você tá na dúvida, marca uma consulta. Então, vou pedir para vocês fazerem as considerações finais de vocês, deixarem o local que vocês atendem, rede social, para quem quer marcar uma consulta, que a doutora Emanuele é uma psicóloga especialista na depressão da mulher, né? Eu acho que não só da depressão, ela falou da ansiedade, enfim, das alterações emocionais da mulher aí, né? E aí lembra, principalmente esse contexto de gravidez, de menopausa, né? Aquela pessoa que às vezes só deprime na TPM, né? Assim, ela leva bem, mas a TPM é horrível para ela, é o fim dos tempos. Quantos anos você vai ter isso? E todo mês, né? Será que a melhor alternativa é só tomar o anticoncepcional contínuo e não menstruar, que eu não vou ter TPM? Vai ter igual, gente. Não é porque você toma que você não vai ter as fases aí de ovulação, de ciclo, vai ter tudo igualzinho, né? A gente só vai bloquear a menstruação. Transtorno disfórico menstrual. Olha só. Então, assim, a doutora Emanuele e a doutora Vânia,
que atende principalmente crianças e adolescentes, né? E aí, assim, se você tem aí, tá com tua criança ou adolescente, dá para você procurar ela também e tirar suas dúvidas. Faço então suas considerações finais, já agradeço a disponibilidade, que eu sei que as agendas são apertadas, de vocês estarem aqui, e já deixo o convite para um próximo podcast aí, que a gente vai trazer outros temas para trazer vocês novamente aqui. Ai, que bom. Fico bem feliz pelo convite, né? Seu convite, por estar aqui, conhecer também a doutora Vânia. Então, qual que é a minha consideração final, né? O meu ponto-chave é para você, mulher, né? Entenda, você que passa por esse processo, entenda que isso é uma reconstrução de identidade, né? Olhe para você, por você, com carinho. Né? Porque é isso que no final vai prevalecer. Você não é perfeita, você não é um fracasso, mas você tem altos e baixos e que sim, isso é normal, só que precisa ser cuidado, né? E a terapia, eu dentro da clínica, né, especialista em saúde da mulher, a gente trabalha todas essas questões e é muito gostoso, porque é algo que vai no tempo do paciente, respeitando, né, os limites daquilo que faz sofrer, daquilo que é mais fácil falar. Então, hoje eu fico muito feliz em estar aqui apresentando e falando sobre esse tema para vocês, Larissa. Doutora Vânia, também foi um prazer conhecê-la. Hoje eu atendo lá no edifício de Escolândia, né, na clínica lá que eu tenho. Então, Como é o nome da clínica? É Emanuele Borges mesmo, Emanuele né? Borges. O meu arroba é @psico.emanueleborges. Então, se vocês tiverem interesse em me seguir, o pessoal também. E eu fico muito feliz, muito grata. Larissa, muito obrigada pela oportunidade. É Emanuele com 2 L's e I, né? Isso, Emanuele com diferente, 2 L's e I no final. Mas a gente depois deixa aí no rodapé aí do podcast para vocês, tá? O contato, o arroba, para daí vocês localizarem mais fácil. Isso. Então, eu quero deixar aberto para você, pai, mãe, que está enfrentando dificuldade em lidar com o seu filho. Além das formações que tenho na área, que eu sou especializada em transtornos da infância e na adolescência, já sou psicopedagoga há quase 30 anos. Sou pedagoga também pela UniOeste, além de psicóloga, né? Já isso há quase 30 anos. E sou mãe de 4 filhos, inclusive um deles é autista. Uhum. Então, se você tem dificuldade, está enfrentando, né, barreiras e quer, né, entrar em contato comigo, eu atendo na Clínica Lumier Terapias Integradas. Você pode me procurar no Instagram, @psicovaniamatos com 2 T's. E a gente pode conversar e você pode vir fazer uma avaliação conosco ou encaminhar também o seu filho. A Lumier, é Lumier, né? É. É uma clínica nova, gente, aqui em Cascavel, mas é uma clínica multidisciplinar, né? Mais ou menos igual a nossa, que é a Anima ali, mas assim, é uma clínica multi também. Da dietética chinesa, o pessoal perguntou onde que atende, né? Eu atendo na clínica, então, se vocês precisarem, podem agendar lá e pode pedir. Eu quero uma consulta de dietética chinesa, que a gente vai ajustar essa sua alimentação aí, junto com o que você já executa no dia a dia, porque é uma dieta conforme sua personalidade, não é nada baseado em informações nutricionais, porque eu não sou nutricionista, eu sou fisioterapeuta de formação, e aí, assim, como eu tenho mestrado nessa área, a gente vai trabalhar já ajustando aí a tua alimentação do dia a dia com a tua personalidade. É isso, gente, então, a gente vai deixar os contatos tanto da doutora Vânia quanto da doutora Emanuele, e peça ajuda. Esse é o recado principal aí. Você pode mudar o seu pensamento, ressignificar o seu pensamento, né? E lembra desse cuidado aí em tudo, né? No físico, emocional, exercícios para o seu cérebro, para a sua mente, né? E esse equilíbrio espiritual, que é tudo aí na nossa vida. É isso, pessoal, e até o próximo podcast.